Oh shit! Oh, whoa, whoa, whoa! Oh my god! Whoa! Run ou fuja. Tudo começa que quando uma adolescente que passou toda a sua vida recluso com a sua mãe, ela começa a desconfiar que há algo de errado e estranho acontecendo. Ela passa a investigar e acaba descobrindo certos mistérios e segredos que sua mãe escondia em toda a sua vida. Aqui nós temos a direção o Anesh Chagant. É um novato, né? Um diretor novo, mas em seu currículo ele já tem um filme, que é Buscando, de 2018, que é muito bom. E aqui ele acerta bastante, ele traz um suspense bem carregado, que estrutura boa parte da história e um ritmo bem movimentado. Eu diria que é até um ritmo bem frenético. E claro, o legal dessa história é simplesmente que ele começa com uma faísca e depois vira uma bomba relógio. É mais ou menos isso que eu comparo esse filme, para não entrar muito em território de spoilers. Apesar de ele ser um bom diretor, ele também comete alguns erros aqui que eu acabei identificando, alguns bem graves. E ele tem uma parcela de culpa, como por exemplo, ele se apressa muito, né, na conclusão da história. Isso tem que ser dividido junto ao roteiro, que não é dele, mas ele tem o dedo dele, então meio que a conclusão fica cedo demais. Vamos supor que a história termina antes que o filme termine. Mais ou menos isso. Mas ele tem talento, ele é bom, não podemos crucificar. No seu segundo filme, ele mais acerta do que erra. Há um bom desenvolvimento da premissa, que fica muito fúnebre e sombria. E claro que eu também tenho que dar crédito ao roteiro, que traz uma história totalmente insana e faz a gente pensar o tempo todo, né? Isso é legal, quando você acompanha a história e pensa junto com ela, os mistérios que vão sendo trazidos, faz a gente sempre estar com aquela pergunta, o que vai acontecer, o que tal personagem vai encontrar. Então é um roteiro inteligente que ele joga junto com o telespectador. O primeiro ato não foge de ser comum de outros filmes de suspense e terror. Há uma construção leve, suave, um lado bem apegado e afetivo das duas protagonistas. E mesmo sendo um primeiro ato apenas para desenvolver uma camada onde já não comece com horror, né, que não fique mal construída, algumas sementes são plantadas nesse primeiro ato que fazem a gente ter um olhar mais agudo e desconfiado, mas isso aqui tá certo, o que é aquilo? É um primeiro ato bem arrumadinho, ele não comete erros, ele não inventa. E o segundo ato eu classifico como um dos melhores. O suspense já começa a agir, a tensão funciona logo na primeira investigação da protagonista, a gente já fica meio assustado do que pode vir à frente, acreditem. E o legal é que quando entra esses lances de investigação do que a filha está querendo descobrir sobre a mãe, isso começa a ser segmentado, né? Mas não formulaico. A cada situação que a filha investiga e acha um pedaço que pode juntar com a outra investigação, isso vai sendo mais agravante. O tom ele fica mais pesado aqui e as coisas começam a ficar mais perigosas. É legal porque aqui é tratado como uma espécie de suspense por etapas, né? Ele não é corriqueiro, mas também não é muito corrido. Apesar de alguns defeitos que eu vou levar lá na frente, mas é um segundo ato que nos surpreende. Há uma ótima pegada aqui, né? O jogo de perseguição funciona muito bem. Quando tal personagem está ali tentando descobrir alguma coisa, a outra vem e aí tenta interceptar e joga aquela conversa, impede, depois volta de novo para o mesmo arco, mas em situações diferentes. Isso começa a criar um volume muito ameaçador, né, dentro da história. As coisas começam a ficar bem arriscadas para tal personagem, até mesmo para outra. É um jogo de gato e rato aqui que é impressionante. E principalmente o horror aqui. A proposta do filme não é aplicar sustos, não é um horror de práticas. Não temos slashers, não temos monstros, e sim as situações que vão sendo descobertas aos poucos, que vão nos espantando, né? Nos chocando. É um terror bem psicológico junto a um psicodrama. Teve alguns momentos que eu fiquei até sem ar. Uou!
É um segundo ato com ótimas execuções, com suspense e tensão correndo lado a lado e um horror bem convincente. Eu não diria brutal, mas psicologicamente violento, né? Quando a gente já começa a sacar algumas coisas, nos impressionam bastante. O terceiro ato... Alguns elementos técnicos continuam forçando que o filme ganhe mais intensidade, mas ritmo e tom aqui desaceleram bastante. Foi difícil ficar acordado. Sendo porque eu nem queria falar, mas sou obrigado. Muita coisa é entregue de bandeja no final do segundo ato para o terceiro. 90% que é construído é resolvido ali. Então, é o que eu disse lá no começo da crítica. O filme tem um X de tempo, mas o filme... A história, né, ela termina em um exato tempo, então o que resta são algumas pontas soltas que chegam até nos interessar, que vão sendo ali solucionadas. Praticamente mais ou menos assim. E isso não é um spoiler, viu, galera? É uma comparação que não está muito dentro do filme. Mas vamos lá. Por exemplo, tal personagem sabe o que ela é, o que ela fez, agora vamos provar. Mais ou menos isso. Então o filme, ele perde e ganha um pouco de tempo no final para que desenvolva mais a história, mas eu acho que, para mim, o filme acabou 20, 30 minutos antes e os 15 minutos finais são bem interpretativos. Eu não gostei, não totalmente, mas achei um pouco fora de padrão. Algumas pessoas comentaram comigo que esse filme teve um final estranho, outros, deu a lógica, outros não ligaram muito. Mas eu achei muito fora de contraste dentro da construção narrativa. Achei até meio forçado. Em outras palavras, faltou um pouco o roteiro cadenciar a história e até mesmo o diretor, né? Isso poderia ter sido trazido um pouquinho mais de inteligência, calma, engatar uma quinta marcha e meio que a história acabou antes do filme. Talvez eu esteja errado, não sei, mas acredito que boa parte também concorde comigo. E outra coisa é que o filme faz uma referência, né, a um outro filme de terror que eu não vou falar, vou deixar esse mistério no ar para que vocês assistem o filme e descubram. Pelo menos eu encontrei uma referência ali. Então eu vou deixar no ar. Entretanto, o filme ainda consegue ser atrativo, ele consegue te surpreender com um horror forte, expansivo, psicologicamente, mas meio que toda a energia que foi depositada na história e personagens terminou antes, né? Já começando pelo elenco, a Sarah Paulson não dá muito para falar dela. A personagem tem muitos mistérios, segredos. Se eu falar aqui eu vou entrar em spoilers, mas o que eu posso dizer é que o jogo de segredos e mistérios funciona muito bem com ela. Ela te mostra ser uma pessoa, depois ela te mostra ser outra, e isso vai variando o tempo todo. O jogo de esconde-esconde funciona muito bem com ela, sendo porque as suas interpretações são convincentes, né? Ela tá assustada, depois ela tá mais calma, ela joga uma frase para a filha e depois, pô, mas será que é isso? Então, a confiança aqui é sempre trazida com a pulga atrás da orelha através dessa personagem. Ela tá muito bem aqui. Já a Kiera Allen, a sua insistência é que dá o ritmo à história, né? Se ela não tem essa insistência, o filme não anda. Há uma persistência enorme aqui que, se fosse eu desistiria. Falei, não, ok, fique com seus mistérios, vamos continuar a vida. Mas a personagem vai além dos limites, que me impressionou bastante. Há uma fisicalidade, a entrega da personagem é muito boa, há alguns obstáculos, ela tem problemas de saúde, eu não vou falar quais, né? Mas me impressionou bastante. É uma personagem que uma hora é vítima, outra hora não é, que é também muito interessante, impressionante. Ela consegue fazer duas funções sem que a personagem saia do salto. Perfeita. Ren ou Fuja é bem estruturado no seu suspense, que aliás me surpreendeu muito, né, em alguns mistérios que são desvendados. O horror psicológico é inquietante, mexe com a gente. A premissa é meio que apressada na sua construção narrativa, faltou um pouquinho cadenciar a história, mas em contexto geral boa parte aqui funciona, né? Aquela pegada, aquela energia de corre, corre, esconde, tem aqui, depois vai aqui, não sei, será que é verdade, vou ali investigar. Então convence a gente, né? O psicológico, mais uma vez eu falo essa palavra, é onde me impressionou, né? Quando a gente
tem as nossas reações devido à história, é porque o filme fez efeito. Não conseguiu ser 100%, mas em boa parte. E eu não poderia trazer outra nota, como 7.2. É um filme que eu recomendo. A plataforma que eu assisti é a Hulu, né, que é uma plataforma americana. Eu acabei assistindo em outro dispositivo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas logo logo deve estar saindo em outros dispositivos e vale muito a pena. É um baita horror. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.